Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, tu tens palavras de vida eterna. 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 A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tu tens palavras de vida eterna. 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 Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, é uma luz.
Oremos. Ó Deus, que fazeis vossa igreja crescer sempre mais, chamando todos os povos ao Evangelho, guardai sobre vossa contínua proteção os que purificais na água do batismo, por Cristo nosso Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com as quais o mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se contavam: esse é o povo do Senhor, mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do seu santo nome, que a casa de Israel estava profanada, entre as nações para onde foi. Por isso, dize a casa de Israel: assim fala o Senhor Deus, não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei. Eu cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de 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 Deus.
Ó Deus, força imutável e luz inextinguível, olhai com bondade o mistério de toda a vossa Igreja e conduzi pelos caminhos da paz a obra da salvação que concebestes desde toda a eternidade. Que o mundo todo veja e reconheça que se levanta o que estava caído, que o velho se torna novo e tudo volta à integridade primitiva por aquele que é princípio de todas as coisas, por Cristo nosso Senhor. Nessa noite santa com alegria, cantando com força ao Senhor, o nosso glória a Deus nas alturas.
Deus, iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Cristo é na morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com Ele, para que com Cristo ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nos levemos uma vida nova. Pois se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo, por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais sirvamos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre Ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai os mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Senhor é que foi feito
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estás preocupado? Entre os mortos, aquele que está vivo, procurando entre os mortos, aquele que está vivo. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele falou quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Pode ser cansativo tudo isso que escutamos nessa noite, né? Uma leitura após a outra, um canto de um salmo após o outro, mas realmente precisa ser cansativo realmente essa noite, porque afinal de contas, como explicar a obra da redenção? Como explicar que Deus, com tanto amor, se cansou tanto para nos salvar? Olha que história bonita, desde a criação do mundo
até agora, até o dia de hoje, Deus tem trabalhado, Deus tem se cansado, Deus tem, com muito desejo e com muito amor, procurado nos salvar. Uma noite seria pouco para explicarmos cada leitura que estudamos. Uma noite seria muito pouco para explicar como Deus nos amou e como Deus construiu a obra da nossa salvação. Porque afinal de contas, quando já Deus nos criou no início do mundo, como vimos no livro do Gênesis, o homem já pecou. O homem quis escolher o pecado, o homem quis escolher se afastar-se de Deus. E que bonito! E que bonito ver toda essa história da salvação, ouvindo essas leituras e cantando esses salmos. Vendo como Deus foi construindo pelos séculos afora a história da nossa salvação. Como Deus foi construindo e como Deus não quis nos deixar um dia sequer sem a esperança de que um dia Ele iria nos salvar. Assim foi no primeiro pecado, quando já Deus disse: olha, colocarei inimizade entre ti e a mulher, falando para o demônio, entre sua descendência e a dela. Ele te pisará a cabeça e tu te ferirá o calcanhar. Quando nós já pecávamos, Deus já nos dava a esperança de que esse pecado poderia ser vencido. Deus não quis deixar-nos um segundo sequer, um minuto sequer, sem a esperança de que aquilo que o pecado fazia, de que aquilo que o pecado fez entrar no mundo, a morte, a violência, a dor, a tristeza, a doença, aquilo que o pecado fez entrar no mundo, iria ser derrotado, iria ser acabado. Mesmo que essa obra de salvação durasse tanto tempo como nós vimos. Como que Deus teve que trabalhar essa história da salvação? Como Deus teve que escolher Abraão para formar o seu povo, da qual iria sair o Salvador Jesus Cristo? Como Deus fez com que aquele povo escravo saísse do Egito e passasse a Mar Vermelho a pé enxuto e já vivesse a sua Páscoa? Como Deus já nos fez ver através das profecias de Isaías, de Ezequiel, de Baruque, de todos os profetas que escutamos profetizar nessa noite, nos dizendo: acredita! Aquele Deus que nos prometeu a salvação em Abraão, que nos prometeu a salvação em Adão e Eva, que escolheu um povo em Adão, em Abraão, um Deus que nos salvou e já nos fez viver a Páscoa em Moisés, é um Deus que também nos fará ser salvos nessa noite. E Deus quis, e o Senhor Jesus Cristo quis, na plenitude dos tempos, no final dos tempos, quando tudo já estava preparado, assim como se prepara uma festa de casamento de 15 anos, assim como a preparação de uma festa dura um tempo, assim durou um tempo a preparação da nossa salvação, a preparação da nossa restauração, a preparação daquilo que deveria ser para sempre. Se uma festa de uma só noite demora, entendam, se a festa de uma só noite demora alguns meses para ser preparados, quanto duraria a preparação de uma festa que irá durar para a eternidade? 5.000 anos foi pouco, porque a eternidade não tem fim, não tem como acabar. Então a festa que Deus quer que hoje celebramos, que é a festa da nossa salvação, foi preparada durante todo esse tempo, com muito carinho, com muito amor, com muitas escolhas, com muitos profetas, com muitos homens de Deus, com muitos prodígios, milagres, portentos realizados pela mão de Deus. Tudo isso foi muito preparado para que o mundo pudesse receber o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que o mundo que estava nas trevas, no mundo que parecia que era um dia que estava acabando. Nós sabemos que um dia acaba quando a noite chega, não é? Um dia acaba quando as trevas chegam. Se o homem não tivesse inventado a luz, nós terminaríamos cada dia nas trevas. Se o homem não tivesse inventado o fogo, todo final do dia seria um dia escuro, de trevas, onde as pessoas não poderiam se ver, onde as pessoas não poderiam andar, onde as pessoas não poderiam fazer muita coisa.
Um dia terminaria, e quando terminasse o dia nas trevas, a única coisa que teríamos para fazer é dormir. Não tem nada para fazer. Não posso jogar videogame, não posso ver o Flamengo ganhar, não posso ver o Vasco perder, não posso ver o Big Brother, graças a Deus. Não posso, não tem luz, né? Não posso ficar brincando com a velinha, inventaram fogo ainda, né? Fazer massagem na vela, não sei o que, nem isso. Se não tem fogo, se não tem luz, quando o dia termina e as trevas chegam, a única coisa que você pode fazer é ir dormir, ou ficar quietinho. Às vezes com medo, tem gente que tem medo de escuro. Quando eu era pequeno, eu ia para o carro da minha mãe, não porque eu tinha medo de escuro, né? Eu ia no carro da minha mãe porque eu tinha pesadelos. Aí eu acordava e ia correndo para lá. Mas tem gente que tem medo de escuro, não é? Imagina se assim fosse a nossa vida. Assim seria a nossa vida. Assim deveria ser a nossa vida. Um dia ela estaria acabando. E a sua vida iria acabar como o dia que acaba. Nas trevas, sem luz, sem ver os outros, sem ver aqueles que se amam, sem estar com aqueles que se amam, sem poder andar, sem poder fazer algo, sem ser feliz. Assim terminaria a nossa vida, como um dia. Mas por isso mesmo, celebramos essa noite. E celebramos a ressurreição à noite. Por isso mesmo Jesus quis ressuscitar no terceiro dia, mas na madrugada, para mostrar que quando Ele chegou, a nossa vida não termina nas trevas. A nossa vida termina na luz. No meio das trevas do fim do dia, brilhou uma luz. Por isso foi cantado no início dessa celebração: ó noite tão bela, ó noite mais luminosa que todas as noites. Como uma noite pode ser luminosa? Como uma noite sem luz e sem velas pode ser luminosa? Como a nossa vida pode terminar luminosa? Como a nossa vida pode terminar podendo olhar um ao outro, podemos ver aqueles que nos amamos, podemos depois dessa vida viver eternamente com aqueles que aqui vivemos. Isso não era possível. Não era possível porque o pecado fez com que a nossa vida terminasse nas trevas. Mas Jesus ressuscitou nessa noite. Jesus ressuscitou na noite de Páscoa para nos mostrar que a nossa vida não termina na noite. Para nos mostrar que a nossa vida, mesmo na noite, há luz. Ele é o inventor da salvação. Assim como o homem inventou a luz e o fogo, Ele inventou a salvação nas trevas da nossa vida. No fim da nossa vida, quando você morrer, você pode viver. Quando você morrer, você pode ser feliz. Por isso mesmo, quando lemos esse evangelho de hoje, quando já de manhã, ao amanhecer, 6 da manhã, 5:30 da manhã, as santas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, foram lá velar o corpo de Jesus, foram lá passar perfume no corpo de Jesus, e viram que a pedra tinha rolado, uma pedra pesada que se colocava num tubo, que só os soldados romanos poderiam colocar ali, e uns 3, 4 juntos. Quando a pedra tinha sido rolada para fora, e quando entraram, viram um sepulcro vazio, viram que Cristo não estava mais ali, viram que aquela noite tinha sido uma noite diferente de todas as outras, que aquela noite uma luz brilhou, e aquela luz moveu a pedra do sepulcro, moveu a pedra do túmulo, e arrancou a pedra do sepulcro. Aquela noite, depois das trevas do sofrimento da morte de Jesus, a pedra do sepulcro foi rolada, o sepulcro ficou vazio, para dizer para mim e para você que na tua vida não pode existir pedra que possa te atrapalhar de viver. Toda pedra de tropeço na tua vida pode ser tirada, pode ser rolada. E quando você se encontrar quase que morto, jogado no sepulcro, quase sem vida,
Esse momento da tua vida pode ser mudado. Esse vazio que você sente vai acabar, porque o sepulcro ficará vazio, porque Cristo, que agora está vivo e ressuscitado, pode estar contigo. Isso é Páscoa. O que precisamos entender nessa noite, que Páscoa não é só nessa noite. Que Páscoa já foi há 2000 e poucos anos atrás, a Páscoa de Cristo. Hoje nos reunimos em toda a igreja, em todo mundo, todo cristão católico se reúne nessa noite para relembrar, para se conscientizar, para atualizar nessa cerimônia a ressurreição de Cristo, para que ela seja sempre viva dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa vida, amanhã, depois da manhã e depois da manhã. E depois aí você vai falar, né? E os outros dias seguintes. Porque o que é Páscoa? O que foi a Páscoa dos judeus? A Páscoa dos judeus não foi sair do Egito e ir para a terra prometida? A Páscoa dos judeus não foi quando mataram os cordeiros e pintaram as portas com sangue e foram libertos e passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, e quando os inimigos vieram atrás foram todos afogados, todos levados para longe deles? O que é Páscoa para nós também, meus irmãos? Páscoa é passagem. Quantos de nós precisamos passar por muitas coisas na vida? Quantos de nós não podemos ficar parados nos problemas? Quantos de nós não podemos ficar parados na decepção, na tristeza, na doença? Jesus fez a Páscoa, Jesus fez a passagem para te mostrar, para mim e para você, que tudo nessa vida que é de ruim, passa. E que você tem força suficiente do ressuscitado para passar. E quando você conseguir passar e superar todos os males da tua vida, você vai passar da morte para a vida. Você vai passar dessa vida triste para uma vida alegre. Você vai passar de uma vida passageira para uma vida eterna. Por isso, a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo, a luz que hoje acendemos nessa vela e nas velas que estão aí nas suas mãos, precisa estar constantemente acesa nos seus corações. Porque se a vela da Páscoa estiver acesa nos seus corações, não haverá decepção, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá desemprego, não haverá nada na tua vida que te possa te matar, destruir e ficar parado no sofrimento. A cruz foi adorada, a cruz foi exaltada, mas a cruz passou. O sofrimento acabou. Jesus ressuscitou. E assim como aconteceu com ele, porque ele só veio ser filho de Deus na terra, para nos fazer filhos de Deus também. E se assim Deus fez com seu Filho aqui na terra, assim fará com todos aqueles que se tornaram filhos dele pelo santo batismo. Foi o que São Paulo disse na última leitura de hoje, antes do Evangelho. Se pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, assim como Cristo, haveremos de passar por essa vida carregando uma cruz, sendo ferido e chagado, sendo rejeitado e traído. Passaremos por essa vida, mas passaremos. Porque se realmente essa noite entrar na tua alma, se realmente essas palavras que foram escutadas entrarem no teu coração, se realmente a luz que se acende nessa noite do Cristo ressuscitado, da Páscoa que vivemos, for novamente renovada em cada domingo, porque cada domingo é a Páscoa que vivemos. E se Páscoa é o Cristo vivo que está conosco para passar por essa vida, em cada oração que você faz, Cristo está contigo, Cristo está vivo, Cristo está faz passar pela vida. Se em cada missa que você participa, se em cada texto que você reza, se em cada momento que você visita no sacrário, você visita com fé, você busca o Senhor, você está vivendo a Páscoa, porque você está com Cristo ressuscitado, porque você está com Cristo vivo. Por isso, nessa noite, você precisa dizer para você mesmo
que você realmente quer viver a Páscoa de Cristo, que você realmente precisa viver a fé no ressuscitado. Para viver a passagem é preciso coragem. Para esperar o impossível é preciso fazer o possível. Não quer esperar o impossível na tua vida se você ainda não fez o possível. Não quer esperar o milagre na tua vida se você não fez aquilo que precisava fazer enquanto podia fazer com as suas próprias mãos.